Pode sentar. Oi? Quer contar a benção? Ah, é. Vem cá. Ô, irmão, posso sentar? Irmão Nelimar quer dar uma notícia boa? Paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Segunda-feira passada, eu amanheci com febre. E aí tomei uma dipirona, a febre foi embora. Na terça-feira, a febre se repetiu. Tomei dipirona, a febre foi embora. Na quarta-feira, febre de novo. E mais alta, uma febre mais forte. Aí nós ligamos para Neilton e falamos, vou ter que ir para o hospital, porque a febre está aumentando. E eles falam com a gente, sentiu febre, hospital, não espera. E aí nós fomos para o hospital, isso era cedo. Chegamos no hospital cedo, fui atendida. Tudo, o médico me examinou, olhou e tudo. E pediu exame de sangue, exame de urina. Um monte de exame de sangue. Porque tirou, acho que uns 4 frasquinhos daquele. E eu fui ficando no hospital. Fui ficando. E ele, de vez em quando, o médico passava lá e falava, tá tudo bem? Você está bem? Qualquer coisa me chama. Falei, não, estou bem, doutor. E fui ficando no hospital. Me deu um pouco de falta de ar, porque eu fiquei nervosa, eu tive que ir para o balão de oxigênio. Mas, até então, né, a gente não sabia o que é que eu tinha, que febre era aquela. Aí o resultado dos exames chegaram, resultado dos exames de sangue, tudo bem, não tinha nada. Nada, nada, nada. Nenhum exame deu alterado. Estava tudo perfeito. Ele falou, vamos esperar o exame de urina, que são 2, e aí nós vamos ver o que está acontecendo com você. Aí veio o resultado do exame de urina. Nada. Não deu nada. Aí ele falou comigo assim, olha, eu vou ter que fazer uma reunião com outros médicos, inclusive com o meu chefe, para a gente conversar sobre o seu caso. Porque você está com febre e seus exames não deram nada, mas você tem febre. E aí ele chamou outros médicos, chamou até o oncologista-chefe, e fizeram uma reunião lá entre eles, para saber o que eu tinha, por que a minha febre, né, por que eu estava tendo febre todo dia, sendo que os exames estavam ótimos. E aí, ele chegou para mim e falou comigo assim, olha, seus exames estão bons, a sua febre, que você está tendo todo dia, é que as suas células cancerígenas estão morrendo. Quando as células cancerígenas morrem, elas liberam uma enzima. Ele falou o nome da enzima, mas eu fiquei tão assim, aturdida, que eu não consegui guardar o nome. E ele falou comigo assim, ela libera essa enzima, e essa enzima dá febre. Por isso que você está tendo febre. Porque todos os seus exames laboratoriais, todos os seus exames clínicos estão limpos. Não deram nada, está tudo certo. Mas as suas células estão morrendo. Aí a minha mãe ainda virou para ele e falou assim, mas que célula que está morrendo, doutor? As boas? Ele falou assim, não, as células cancerosas, elas estão morrendo. Então, glória a Deus. Aleluia. O Senhor é fiel. E as células, queridos, estão morrendo. Glória a Deus. O câncer está morrendo diante do poder, do nome do Senhor Jesus Cristo. Diante do querer do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque quando Deus fala, ninguém se interpõe diante da palavra dele. Amém? Quando Deus move a mão, ninguém manda ele parar. E Deus tem movido a mão a meu favor. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor é bom. Elas começaram a morrer. E agora, se Deus quiser, vai até o fim. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Quando o médico Nelimar me falou, eu estava dentro do carro, estava dirigindo, eu fiquei sem ter o que falar. Sem ter o que falar. E eu ouvi uma frase essa semana, uma frase bem assim, lógica, que Deus opera com os meios, Deus opera sem os meios, sem intervenção do homem. Ele opera com os meios, isso é, com intervenção do homem, e ele opera além dos meios, isso é, além da intervenção do homem ainda. E Deus tem a sua forma de agir. Deus poderia ter curado o câncer da Nelimar de uma vez? Poderia sim, poderia ter feito. Deus poderia usar o médico para curar o câncer? Sim. Deus pode fazer além do que os médicos fazem? Pode, porque Deus é Deus. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Glória a Deus. Ficamos 13 horas no hospital para no final ter essa notícia. A gente preocupado, né? E tivemos essa notícia. Glória a Deus. Mas Deus, ele é fiel, irmão. Glória a Jesus Cristo. Irmãos, quero fazer um comunicado. Eu vou fazer esse mês de fevereiro, março, eu vou estar fazendo algumas cirurgias e talvez eu não vou poder pregar todos os domingos, né? Então os irmãos vão estar aqui pregando. Se alguém quiser pregar, pode falar, pode assumir o púlpito, né? Enquanto ninguém nas igrejas se manifestar, eu vou convidar uns amigos nossos, os irmãos, para estar pregando, né? Sexta-feira agora eu vou tirar o siso e mais um extra numerário. Extra numerário é um dente cá na orelha, né? Eu não tenho um dente cá na orelha, vou tirar ele que está começando a incomodar, né? Meu ouvido está zoando, é ele que está fazendo isso. Então, vou fazer agora sexta-feira a cirurgia, não sei se eu estaria apto para pregar no domingo já de uma vez, né? Vou fazer também umas outras cirurgias, o implante, e aí talvez vai ficar difícil de falar, difícil de pregar. Então, durante esses dias, vou estar chamando os irmãos para estar pregando aqui. Domingo que vem vai ser o Leonardo Gonçalves. Leonardo Gonçalves é o editor do site Púlpito Cristão. Quem conhece Púlpito Cristão? www.pulpitocristão.com.br. Ele é o editor do site Púlpito Cristão. Vai estar pregando aqui na semana que vem. Pastor Leonardo, ele estava no Peru até um mês e pouco atrás. Ele estava lá com o Projeto Piura. Renato, é Piura? Projeto Piura. Ele trabalhava com crianças lá no Peru, crianças com população em área de risco, não em situação de risco, né? Com famílias em situação de risco no Peru. E aí parece que acabou o tempo dele lá, ele mudou aqui para Belo Horizonte e vai estar com a gente aqui na semana que vem, tá? Pastor Leonardo Gonçalves. Gostaria que você viesse e você trouxesse alguém para escutar, vai ser uma palavra de Deus. E nos dias que eu estiver bom para pregar, eu prego. O dia que eu não tiver, a gente ou prega algum de nós, ou eu trago alguém de fora para estar pregando. Amém? Foi um curso para fazer isso, que eu morro de medo de injeção, morro de medo de cirurgia, morro de medo de gente de branco. Para que tem esse pessoal de branco? Eu não entendo isso, né? Não entendo para que tem médico, para que tem essas pessoas de branco, né? Mas aí eu vou estar passando sexta-feira, eu começo a minha saga em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos... não finalizamos aquele estudo sobre o Espírito Santo, e eu gostaria de falar os outros dois tópicos. Amém? Nós não falamos os dois últimos, ficamos sem falar. Então eu gostaria de voltar hoje. Deixa eu ver se a gente lembra bem aqui. O que nós falamos até agora, o tema é o Espírito Santo na igreja. Nós falamos sobre o Espírito Santo na origem da igreja. O Espírito Santo equipa a igreja. O Espírito Santo ensina a igreja. O Espírito governa a igreja. O Espírito unifica a igreja. Chegamos a falar sobre a unidade da igreja pelo Espírito? Chegamos, né? Então agora, o Espírito capacita a igreja a cultuar. Amém? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Vamos ler 1 Coríntios 12, 3.
1 Coríntios 12, 3. O som tá bom, sabe? Primeiro Coríntios. Depois Crônicas. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amém. Senhor, nos abençoe e nos ajuda essa noite. Nós, ó Pai amado, reconhecemos que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Agradecemos e pedimos a Ti, ó Pai, que nos dê a Tua graça e o Teu favor. Amém. Pode assentar em nome de Jesus. 1 Coríntios, um texto que diz, outro evangelho seja anátema. Abre para mim aqui. Paulo começa falando, esse versículo é claro, sucinto, direto. Se você ler esse versículo, só ele sozinho, já dá para você entender. Não precisa de muita explicação para você entender o que está escrito aqui. Não precisa não precisa destrinchar muito esse versículo para você entender, mas nós vamos agora esmiuçá-lo. Paulo fala, ensinando, o tom de ensino vos quero fazer compreender. Estou ensinando para vocês que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema ou Jesus é maldição. Vamos dividir em duas partes aqui esse versículo. Primeira parte, essa aqui nós vamos. Então, quem tem o Espírito de Deus não diz que Jesus é anátema. O que é anátema? Maldito, maldição. Anátema seria a essência da maldição, aquilo que amaldiçoa, não apenas a maldição, mas a maldição em si, como se fosse a personificação, como fosse o sumo da maldição. Jesus então é o causador das maldições. Jesus seria então o maldito, o amaldiçoador, seria tudo relacionado à maldição. Então ninguém que tem o Espírito diz que Jesus é anátema. Esse diz que Jesus é anátema, muitas vezes não é falar apenas com a boca. Jesus é maldito. Vamos ver então? Qual que é o texto? Gálatas 1, 6 a 9, Sara. Depois você volta assim para mim. Então, ninguém que tem o Espírito de Deus leva Jesus a anátema. Então vamos agora de 1 a 6, Gálatas de 1, versículo 1, verso 6 em diante. Da Paulo falando com os habitantes da Galácia. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Falando, estou espantado com vocês, que outro dia mesmo vocês estavam aqui, escutando o evangelho, mas agora estão para outra coisa, para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, o qual não é outro, não tem outro evangelho, mas tem alguns que estão querendo transtornar, estão querendo tirar do curso, estão querendo mudar o evangelho de Cristo. 8. Mas ainda que nós mesmos, isso é, os apóstolos, ou até mesmo um anjo do céu, descesse um anjo, né, bonito, Moroni, né, descesse um anjo para falar com Maomé, descesse um anjo para falar com não sei quem, descesse um anjo lá no Monte Manaim, aqui em Belo Horizonte, né, um outro anjo descesse, e vos anuncio outro evangelho, note bene, outro evangelho, outra versão, e outro, além do que vos tenho anunciado, que seja crescido ainda, que seja adocicado o evangelho, que seja então mudado, tipo assim, não é bem assim, que seja crescido, seja anátema, a palavrinha de novo aqui. Então o outro evangelho é causa de maldição. Outro evangelho, se eu torcer o fundamento dos apóstolos e torcer e falar o outro evangelho, então é anátema. Voltando em 1 Coríntios, o 9, qual 9? Assim como já vos dissemos, agora de novo também digo, se alguém anunciar outro evangelho além do que recebestes, seja anátema. Ponto. Sem voltar em Coríntios, o que nós lemos lá? Ninguém que tem o Espírito de Deus fala que Jesus é anátema.
Então, quem tem o Espírito de Deus não muda o Evangelho, não troca o Evangelho, não aumenta nem diminui, não infrói nem contribui, não diminui nem aumenta, não muda, não soma nada, não retira nada do Evangelho, não soma, não subtrai nada do Evangelho, não divide o Evangelho e nem multiplica aquilo que não tem. Então não é feita operação matemática no Evangelho. Quem tem o Espírito Santo não faz isso, não faz, fica fiel então aos parâmetros da palavra. Então, se lá atrás Paulo fala em Coríntios que quem faz isso não tem o Espírito Santo, ponto, fica esse conceito na sua cabeça. Então, quem tem o Espírito Santo não fala que Jesus é anátema. Então, não mistura Jesus com mentira, não mistura Jesus com nada que torça o Evangelho. Volta em Coríntios. Então, ninguém fala que ele é anátema. Ninguém que tem o Espírito Santo prega outro Evangelho. Ninguém torce o Evangelho se tem o Espírito Santo. Então, como nós estamos aprendendo para trás, essas semanas para trás, nós vimos então qual é o sinal que a pessoa é cheia do Espírito Santo. Qual é o sinal? Primeiro, prega o verdadeiro Evangelho, porque o verdadeiro Evangelho, a pregação, o ato de pregar, precisa do Espírito Santo. Nós temos alguém na face da terra com todos os frutos, com o fruto do Espírito completo? Nós temos? Na face da terra um homem com todo o fruto do Espírito, todo. Por que não temos isso? Por quê? Por causa da carne. Por causa da carne. O sinal é o amor pela palavra. Todo mundo que prega o Evangelho é falho. Não existe um correto. Mas a diferença é que ele se atém ao Evangelho. Algum de vocês aqui, quem sente aqui que segue o Evangelho, que conhece o Evangelho? Quem sente? Conhece? Eu conheço o Evangelho, eu sei o Evangelho, não falando pregar não, eu conheço já a verdade, eu conheço a verdade, levanta a mão. Quem fala que sabe, que já conhece a verdade, já conhece o Evangelho, pode levantar a mão. Agora você que continua com a mão levantada, você que sabe, conhece a verdade e tem os frutos do Espírito todos, continua com a mão levantada. Viu? Então o grande sinal é professar o Evangelho. Os frutos ele vêm sendo produzidos em nós, vêm sendo produzidos, mas ainda que você viva 100 anos, 150 anos, você não consegue todos os frutos, porque essa carne ainda quer nos dominar. A alma ainda quer nos dominar, ainda quer traçar as rotas dela em nós. Nós lutamos contra isso, miserável homem que nós somos. Então, se eu tenho então, se o sinal de quem é cheio do Espírito Santo, aprendemos lá atrás, é que prega o Evangelho, ama a palavra. Quem não tem o Espírito Santo não ama a palavra, não quer saber de palavra. Então, aprendemos que os sinais não são físicos, sinal de ser cheio do Espírito Santo não são físicos, não tem nada a ver com o corpo, com trejeitos de corpo, não tem nada a ver com os 5 sentidos, não tem a ver com os 5 sentidos, não tem a ver se você fala, ou se você vê, ou se você ouve, se você fala em língua, ou se você ouve a voz de Deus, ou se você interpreta profecias, não interpreta a língua, não tem a ver com isso, tem a ver com o seu amor ao Evangelho, à palavra. Isso, o sinal do Espírito Santo, é então o novo nascimento, porque só fala que Jesus é Senhor pelo o novo nascimento, neonascido, a conversão. Então, se eu tenho isso como sinal que é, então se eu falo que tem gente que se diz cheio do Espírito Santo, mas prega outro evangelho, e para justificar o seu enchimento do Espírito Santo, se faz loucuras em nome de Deus, mas o evangelho que ele prega é anátema, qual a conclusão que eu chego? Não tem o Espírito Santo, não tem. Porque quem tem o Espírito Santo não prega outro evangelho. Quem tem o Espírito Santo não torce a palavra e nem inventa historinha.
Quem é cheio do Espírito Santo não inventa que Jesus falava haja mesa e houve mesa. Quem tem o Espírito Santo não inventa milagres. Quem tem o Espírito Santo não manipula as pessoas, porque isso é anátema. Domínio sobre os seres humanos, sobre a criação de Deus, é anátema. O pastor dominar sobre a igreja é anátema. É anátema, porque está tomando o lugar de Cristo. Então tudo o que é fora da palavra, que é outro evangelho, não está alinhado com o Espírito Santo e não tem nada a ver com ele. Então você pode encher a sua mente, pensar, tenta lembrar, trazer na sua cabeça situações em que você achava que aquilo era cheio do Espírito Santo, mas depois você viu que não era. Pode se enganar durante certo tempo. Pode se enganar durante certo tempo, durante certo período de mensagem, de pregação, pode se enganar, mas sempre vai ter um tropeço, porque aqueles que pertencem ao Senhor jamais serão confundidos. Não é enganado. Então, quando a pessoa torce e retorce a palavra, não tem Espírito Santo. Não tem. Pode-se ter ajuntamento. Pode ser um culto emocionante. Quem já foi aqui num culto emocionante? Emocionante, de você olha e chora e fala, é aqui que eu queria estar. Agora eu posso morrer, que eu estou no melhor lugar. Mas quando você recapitula, não teve nada de Deus. Você saiu de lá vazio. Foi bom para a alma. Quem aqui gosta de ir no estádio, no Mineirão, lá no Sete Lagoas, não sei como é que funciona isso. Quem já foi no Mineirão, no jogo de futebol, aquele jogo de futebol que você sai de lá cheio. Valdinei gosta, Renato, quem aqui? Pablo. Então, você que for no jogo de futebol e você chorou por causa do seu time, levanta a mão, deixa eu ver. Emoção. Foi muito bom, não foi, Frederico? Não foi bom? Você viu que... Não. São Vitor, que deu aquele pontinho do pé. Então, show. Quem já foi num show aqui que saiu assim, ó, que bom que eu estou aqui. Quem já foi no cinema, um filme, que a sensação é a mesma. A mesma. De estar participando com algo coletivo. Labareda de fogo? Ô, glória! Sensações. As sensações são produzidas por quem? Quem tem o Espírito Santo e também por quem não tem. Por quem não tem. Quem não tem, consegue arrancar suspiros de multidões. Tem gente que só de jogar se o Roberto Carlos jogar uma rosa no colo, acabou, meu amigo. Acabou, falou, posso morrer, já peguei a rosa do Roberto. Né? E ele dá tantas emoções. Né? Então, pode-se. As emoções são trabalhadas no nível emocional apenas. Se você for no Roberto Carlos, vai um casal no show do Roberto Carlos, escuta as músicas românticas e tal, sai de lá mais apaixonado pela sua esposa, a esposa mais apaixonada pelo marido? Não, só na hora lá. Que música bonita. Acabou, é a mesma coisa, não vai causar mudança. Porque olha o que é aquilo, é a lua, burro, tá vendo não? A lua, né? Nunca viu lua, não? Então, não é emoção, não tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Ele pode trabalhar com emoções? Pode. Você pode chorar em uma pregação que se fala de Jesus? Pode. Você pode se sentir emocionado? Pode. Mas isso não é sinal que o Espírito Santo está ali, porque em outro lugar você também vai sentir a mesma coisa. O grande sinal é quando ela produz mudança em você. E não uma mudança superficial, mas uma mudança profunda. Não uma mudança plástica no pensamento, uma mudança das convicções, uma mudança do pensamento, uma mudança radical em você. Essa pregação é que proclama que Jesus é Senhor. E Ele passa a ser Senhor da sua vida. Quando se proclama que Jesus Cristo é o Senhor, as pessoas tomam o senhorio de Cristo para a sua vida. Quem ouve o Espírito Santo toca, fala, realmente Ele é Senhor e está sendo Senhor em minha vida. Quando eu prego uma pregação emocionalista que não tem o Espírito Santo, vai achar eco apenas nas suas emoções. E não vai trazer mudança em você.
Vai ser uma mudança sazonal. Talvez você vai pensar durante 2 dias, 3 dias, e depois você vai esquecer até os textos que o pastor leu. Você vai esquecer. Isso não vai trazer uma mudança profunda em você. Não vai fazer você ser transtornado pelo Evangelho. Então só o Evangelho produz isso por causa do Espírito Santo. Se ele não estiver no recinto, não estiver na pregação, na síntese da pregação, porque toda a síntese da pregação é Jesus Cristo. Toda pregação, se ela for diluída, decantada, filtrada, tem que sobrar Jesus. Tem que sobrar Jesus. Se ela for diluída, decantada, separada e sobrar o homem, então não é pregação, é uma palestra. Você pode ir muito bem em palestras motivacionais e se sentir de sair de lá motivacionado. Quem é que já participou aqui da Amway, da Odorize, quem mais aí? Me lembra aí. Amway, Odorize, esse pessoal que faz marketing de nível, que vai nas palestras, eles mostram foto de iate, mostram foto de carro zero, e o pessoal grita, eu quero ser diamante, não sei o quê. Já viram isso? Já viram isso? O pessoal fica louco, eu quero ser líder diamante, eu não sei o quê. Isso o quê? Motivacionalismo. Nós vemos isso nas igrejas, quando eu falo que você vai ser mais que vencedor, porque Ele está com você. Você vai sentir o mesmo ímpeto. E você talvez está nos seus negócios errados, e vai continuar fazendo seus negócios errados, porque o pastor falou que Deus está com você, então Ele está com você até nos seus negócios errados, você vai continuar fazendo errado. Porque o pastor falou que Ele vai te honrar naquilo que você está fazendo, porque você está malhando trigo no lagar de uva, está fazendo o que não é certo, mas Deus te visitou, Gideão, e vai te visitar lá também, e vai te dar livramento. E aí você continua fazendo a mesma coisa que estava fazendo, e acha que está tudo bem. Mas quando vem o Evangelho e fala da conduta de Cristo, aí você começa a olhar para a sua vida e fala, eu tenho que mudar. Primeira fase, eu tenho que mudar. Depois, não tenho forças para mudar sozinho. Depois, Jesus me ajuda a mudar. Porque quando se fala com tudo, assim você fala, eu posso mudar porque Ele está comigo, então eu vou arrebentar. Não é assim? Vou conquistar. Mas não é. Então por que fala o Espírito Santo? O Espírito Santo capacita a igreja a cultuar. Como assim capacita a igreja a cultuar? Porque o culto a Deus não é de qualquer maneira. Tem que seguir, tem que ter um personagem central no culto. Ninguém fala pelo Espírito de Deus, ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. Ninguém que tem o Espírito de Deus fala isso, mas sim, sequência, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, se proclama que Jesus é o Senhor, quem está motivando você a fazer isso? Quando nos reunimos em congregação e reconhecemos Jesus é Senhor das nossas vidas, quem é responsável por isso? O Espírito Santo está aqui, está em nossos corações, está em você, fazendo você reconhecer Cristo na palavra, fazendo reconhecer Cristo no irmão, fazendo reconhecer Cristo na comunidade em geral, na igreja, no corpo de quem? Corpo de Cristo. É Ele que faz você reconhecer o outro como irmão. Ele que faz você enxergar o outro como parte daquilo que você faz parte também, corpo de Cristo. É o que te dá esperança e te faz saber que há uma cadeira cativa te esperando nos céus. É Ele que faz isso com você. Se você fica na dúvida, se é realmente assim, se as coisas são realmente assim, peça ao Senhor misericórdia que te dê entendimento e cure o seu coração e abra o seu entendimento para entender as coisas do Espírito. Quando Paulo fala lá atrás, o quê? O homem carnal não pode entender as coisas do... Aí eles vão para outro lugar, eles acham que o Espírito é aquela loucura doida, aquela coisa, Deus está no barulho, Deus está na bagunça, Deus está na confusão. Não, Deus está permanentemente no coração daquele que o busca, permanentemente. Ele não precisa de hora para se manifestar, Ele está com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Não precisa esperar, será que agora Ele está comigo? Não, quando você é convertido, Ele está com você, não vai aparecer para você, não vai estar um dia, só no domingo, não, Ele está com você todos os dias da sua vida.
o reconhecimento do senhorio de Cristo, ele só vem pelo convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Pecado o quê? Eu errei. Da justiça, Deus vai cobrar isso de mim. E da justiça, há uma lei que está sobre os meus ombros, a condenação está sobre os meus ombros. E do juízo, Deus vai me julgar. Então, socorro, Jesus. Socorro, Cristo. Me coloco debaixo do teu senhorio. O Senhor agora é Senhor da minha vida. O reconhecimento que você tem da autoridade de Cristo sobre você, da autoridade de Cristo sobre a igreja, da autoridade de Cristo sobre a sua vida, da salvação de Cristo que está sobre você, isso quem te deu foi o Espírito Santo, não foi o seu intelecto. Ele te deu isso silenciosamente, sem você perceber. Silenciosamente ele foi entrando em você e te convencendo. Enquanto você talvez escutava uma pregação, enquanto talvez você lia a Bíblia, enquanto talvez você lia um livro, enquanto talvez você estava no seu quarto trancado, enquanto talvez você estava no onde que você estivesse fazendo, não tem uma hora exata de que o Espírito Santo começou a trabalhar em você. Certo é que ele começou a trabalhar. Você não pode falar, foi naquele dia que ele entrou em mim e começou a me convencer. Talvez foi na mais tenra infância, ele já estava te convencendo disso tudo. Talvez você era criança e nem entendia o mundo ainda. Ele já estava te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Quando você desenvolveu suas faculdades mentais e começou a entender, começou a ter o julgamento do bem e do mal, você teve consciência de pecado, você teve consciência da justiça de Deus, consciência do juízo de Deus, e você se viu perdido. Aí você disse, eu preciso de Cristo. Eu preciso de Cristo. Por isso é que não existe esse negócio de pai na fé. Não existe pai na fé. Fulano é meu pai na fé. Não é. O pai, Jesus é o pai da fé. É o autor e consumador da nossa fé. O nosso pai é Deus, o qual clamamos, Abba, Pai. Aquele que foi usado para pregar o evangelho para você, foi impulsionado pelo Espírito Santo, que fala agora você, impulsionou ele para pregar para você, e que aquilo fez eco em você. E você, não, eu preciso disso. Você consegue se lembrar, alguns aqui conseguem, se lembrar do dia, o dia que foi, ele reconheceu com todo o peso, que ele precisava de Cristo. Alguns aqui lembram. Quem aqui lembra? Talvez você foi chamado à frente. Foi chamado à frente, ali você chorou e tal. Agora, quantas pessoas foram chamadas à frente com você e não permaneceram? Quantos foram chamados à frente e não permaneceram? E alguns até desceram já à sepultura. Então por que você permaneceu? Porque você é o bonitinho, é o bonzinho, é o bonitão da balachita? É porque você é o bonzinho? Por que ele fez isso, Adriano? Por que você está aqui e quem estava com você não está mais? Você é melhor do que os outros? Aprove ao Senhor fazer isso. Aprove ao Senhor trabalhar em você, não em detrimento de outro, mas trabalhou em você. Em você, trabalhou em você, Jairson. Por que isso? Por que alguns aceitam, por que alguns abraçam o Evangelho? A mesma palavra que é pregada, você abraça e o outro não abraça. Por que a mesma palavra que é pregada em um não atinge o outro? Por que o mesmo ensino que é exposto consegue transformar a vida de um, mas não transforma a vida do outro? Por quê? Por causa do Espírito Santo de Deus. Esses que você acha que não aceitaram Jesus, não seguiram na palavra, não nasceram de novo, não conseguem reconhecer Jesus, Senhor da vida. Mas você que fez isso não é mérito seu. Quem é que fez isso em você? E eu te pergunto, de tudo que nós estudamos para trás, tudo nós botamos lá para trás, juntando com isso aqui hoje, quer dizer então, que agora você tem que ser exposto ao batismo com o Espírito Santo, você que já foi convencido e convertido, tem que cobrar de você, você tem que ser batizado agora com o Espírito Santo. Tem jeito de fazer isso? A maior obra já foi feita, meu amigo. A obra já foi feita. O batismo com o Espírito Santo é quando ele te convenceu e te converteu.
Esse é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. E vou mais além. Quantos você conhece que foram batizados com o Espírito Santo, chegaram na frente, puseram a mão, falar glória, e cadê eles? Cadê eles? Cadê eles no corpo de Cristo? Cadê? Cadê, meu amigo? Cadê aqueles que profetizavam? Cadê? Pois é, eu vou te perguntar, cadê eles? Aonde eles estão? Por que que essas manifestações não os seguraram diante de Deus? Porque eles abraçaram um outro evangelho e não era o Espírito de Deus. Pode ser profeta, pode falar em línguas, mas se abraçar o outro evangelho, não tem Espírito Santo. Esse dom é mentira. 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 Não tem verdade. Não tem verdade nisso. Não tem verdade. Ah, mas fulano profetizava, agora está lá na pedra. E você vai falar com ele, se bobear, ele chega o revólver na sua boca. Se você for pregar para ele, ele fala, se você voltar aqui, eu vou te encher de tiro. Eu pergunto, é o Espírito Santo que estava nele? Então de onde vem essa brincadeira, essa falcatrua com as coisas de Deus? De onde vem? Há 2 anos atrás, uma irmã me procurou, porque ela estava indo na igreja, muito abençoada a igreja. A pastora estava lá na frente, o pastor estava lá na frente, depois do culto, a pastora ia de carona com o casal, embora. Achava a igreja abençoada. Um dia chamaram ela para sair também, vão com a gente de carona também. Então foi a pastora, o casal, mais ela, 3 mulheres e um homem. Ah, vamos comer uma pizza. Foram comer uma pizza. Depois da pizza, embicaram o carro lá para o Red Love, o antigo Moncherry. Ela arrumou um escândalo dentro do carro. E a pastora falou, o que tem? O que tem isso? Agora eu pergunto, essas manifestações que a igreja era abençoada, isso é Espírito Santo? Dizer que Jesus é anátema não é apenas na pregação, mas na atitude. Amaldiçoam a Cristo. Isso pertinho de nós aqui, Renata, no Palmeiras isso aí. Isso é blasfêmia. Blasfêmia, porque a pessoa chega incauta, cheia de problema. Quem é que já não foi na igreja cheio de problema aqui, gente? Quem de nós nunca foi na igreja, estava lotado de problema, procurando Deus? Quem de nós nunca foi isso? Nunca procurou uma igreja porque estava com problema? Quem de nós nunca foi assim? Quem de nós não foi numa igreja e falou assim, eu estou com um problema, pastor, ora por mim? É a pior que existe, que não tem salvação. Que outra salvação tem? Todos nós um dia procuramos uma igreja porque estava com problema. Chega lá, nós vemos aquelas coisas e achamos que é de Deus. E ainda chegam e profetizam para nós, a luta que você está passando está chegando ao final. Lógico, tudo tem um fim, tudo tem um fim. E a gente fica lá. Aí depois que ganham a gente, começa a abusar de nós. Abusam da nossa fé. Abusam da nossa família, abusam do nosso tempo, abusam de nós psicologicamente, abusam intelectualmente. Eu pergunto, isso é Espírito de Deus? Não. Não é Espírito de Deus. Não é. Mas por que o povo gosta? Por que o povo vai atrás? Por que o povo ama? Por quê? Por causa da dor de viver, meu amigo. Por causa da dor da vida. A dor da vida que todos nós carregamos. Viver dói. E a gente fica procurando uma sombra para ver se encosta e tem um pouquinho de alento. Por isso que as religiões prosperam.
por isso é que os cultos prosperam, os cultos a tudo quanto é tipo de Deus prospera. Por causa da dor humana, a dor que o homem carrega, da separação de Deus. Ele acha que qualquer lugar está bom, desde que se chame Deus ali. Eu passei perto de um templo budista, do lado do Renato, que tem budista ali. Tinha 2 mamaú, 2 caras em pé lá com aquelas roupas esquisitas. Eu parei para virar o carro, olhando, falei, o que é aquilo ali? Pensei que era da Idade Média. Aí que eu vi templo budista, falei, pelo amor de Deus. Só falta a espada. 2 mamaú na porta, assim, ó. Falei, as roupas mais esquisitas. Falei, meu Deus do céu. Tá lá. Budista, eles querem negar a realidade. De tão dura que ela é, quer negar. É mais fácil negar, né? Tá, aí vamos negar a realidade. Vamos rejeitar, queima. Vamos negar a realidade. Então, o culto, como o Espírito Santo nos ensina a cultuar. Como? Como que é um culto dirigido pelo Espírito Santo? Primeiro, o assunto é Jesus. Primeira coisa, o assunto é Cristo. É o cristocentrismo. Tira aqui. A pregação aponta para Cristo, né? A pregação da palavra aponta para Cristo, né? As músicas apontam para notinha, né? Vou fazer um clave de sol, pronto. As músicas apontam para Cristo. O assunto todo gira em torno de Jesus, meu amigo. Não gira em torno da família do pastor, pastor que ele comeu, vou mandar ele para Israel, é o meu Abraão. Não tem isso. Não tem isso. Não tem nada especial, não aponta para mais nada especial. Nós nos reunimos para aprender de Cristo. Outros assuntos vão começar lá fora, durante a semana. Eu não tenho que falar do futebol, se foi bom. Os irmãos cruzeirenses hoje estão tristes, os irmãos atleticanos estão tristes. Lá no céu só tem corintiano, meu amigo. Pode dizer que é da chuva. É porque Paulo escreveu cartas às Coríntias, né? Então aponta para Cristo, aponta para a verdade de Cristo, aponta para a verdade. E o que é a verdade acerca de Cristo? É a insuficiência humana para salvar a si mesmo e resolver os seus problemas. É a inapetência humana para cuidar da sua vida. É a inapetência de você para cuidar das coisas concernentes a você mesmo. Você é um inapetente. Você é um inapto para cuidar de você, para se salvar a você mesmo. As coisas são colocadas dentro da visão, da cosmovisão bíblica, em que o homem é colocado como um dependente de Deus, e não como um mais que vencedor. Não, como um miserável homem. Mais que vencedor, meu amigo, é além túmulo. Além túmulo é mais que vencedor. Porque o vencedor, todo mundo que bate um recorde, pode vir outro e sobrepujar, né? Então já não é mais vencedor. Agora, quando nós estamos com Cristo, nada pode nos arrebatar das mãos dele. E nem aqui também, nada nos arrebata da mão dele. Nada toma o nosso prêmio. Nada nos arranca da mão dele. Ao que vencer, ao que vencer. O Espírito Santo direciona, ensinando a cultuar. Não é agora o Espírito Santo me revelou que vai cantar tal música. Não, não é assim. O Espírito Santo me revelou que... Não é assim. Tudo quando gira em torno de Cristo, e se nós somos de Cristo, o que nós fazemos então, direcionados pela palavra e não pela intuição humana, eu acho que é assim. Não é assim, eu acho. Quantas vezes eu, sem falar, sem comentar, sem pedir e sem falar nada, aquilo que foi cantado é exatamente igual ao que vai ser pregado. Às vezes a Doriana já leu um texto que eu vou pregar sobre ele.
No comer, ela abre o louvor, lendo um texto que eu vou pregar sobre ele. Por quê? Quando você coloca na mão de Deus. Agora tem que ser assim todas as vezes? Não, pode acontecer, mas aquilo que se prega, aquilo que se fala, nós temos assunto que é a suficiência de Cristo. É exposto, pode-se expor todas as histórias bíblicas, mas sempre apontando para Jesus. E quando eu uso a palavra, em qualquer pregação que eu prego, eu aponto para o dinheiro. O que é isso? Isso é mamon. Todo assunto que eu pego, eu aponto para dinheiro. Isso é mamon. Deus não está nesse lugar. Aonde se faz isso, Deus não está, meu amigo. Deus passou longe. Não está. Pode estar no coração de alguns que estão ali suportando, tendo paciência. Mas os dias hoje são maus. Nós não vivemos mais os anos 60, os anos 70, os anos 80, não. Os anos 80, a igreja era igreja. Você podia entrar na igreja que era igreja. Você entrava numa batista, numa presbiteriana, numa metodista, que era igreja, se falava de Cristo. A pregação era a mesma, você podia andar, não é, irmão Mondemir? Na batista, presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus, você entrava, era a pregação do evangelho. Hoje em dia, nós não procuramos, tem até uma frase que o Paul Washer, você não deve procurar uma igreja perto de sua casa não, tem que procurar uma igreja perto da Bíblia. Que esteja perto da Bíblia, porque está difícil. Não tem mais isso hoje. Os tempos mudaram. Mudaram. E vai ficar pior. Por que vai ficar pior? Porque eu já estou vendo pessoas que até 2 anos atrás pregavam o evangelho, hoje está falando assim, ó, aqui nada na igreja é de graça não, se você está aqui, você pagou por isso, então você que não pode dar o dinheiro pode ir embora, porque você está roubando o seu irmão. Pessoa que pregava o evangelho, meu amigo, há 2 anos atrás, era referência para mim. O cara hoje fala, se você não pode contribuir na igreja, vá embora, porque isso tudo aqui foi construído com a contribuição dos irmãos. Então se você está aqui, você está roubando os irmãos. Você sabe que é isso. Não, e está o homem velho em pé lá, todo. Então a coisa vai ficar pior, meu amigo. Vai ficar pior. Agora isso é culpa de quem? Não tem culpa, por incrível que pareça, não é culpa de ninguém, é projeto de Deus. Ai pastor, que duro, projeto de Deus, se você tivesse o poder de avançar no tempo, eu pediria para você que avançasse 10 anos, 10 anos, 10 anos para frente, e visse como é que está, e voltasse a falar com a gente, como é que está lá daqui a 10 anos, 2:10? 2:10? Difícil. $2:10? 2:10, porque Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira, porque não receberam o amor da verdade. Como não receberam o amor da verdade? Porque não querem saber de Cristo. Eu estou tentando encaixar, mas não consigo chegar aqui. A pregação deve ser em poder, no Espírito Santo e em plena convicção daquilo que se prega. O culto sem o Espírito Santo é morto. Pode ter grupo de rap, pode ter dançarino, pode ter jogo de luz, pode ter show pirotécnico, pode ter bandeira, pode ter tambor, pode ter olodum, pode ter um monte de coisa, ser um templo imenso com ar-condicionado, sempre ter o maior barulho, chegar a 100 decibéis, o povo bater palma, mas sem o Espírito Santo isso tudo é morte. Isso tudo é morte. Como se define isso então, Andemir? Porque tem que se proclamar Cristo.
tem que se proclamar Cristo. Se tiver todo o show pirotécnico e não falar acerca do senhorio de Cristo, o culto é morto. O culto nós reunimos para celebrar o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, para reconhecermos, todos nós aqui sabemos, Jesus é Senhor das nossas vidas, aleluia, amém, glória a Deus. Nós poderíamos resumir o culto numa frase, em apenas 2 minutos, todo mundo reunir, vamos falar junto: Senhor Jesus, o Senhor é Senhor da minha vida, louvado o teu nome, e ir embora. Só o reconhecimento já estava ótimo. Mas nós precisamos o quê? Crescer, precisamos aprender, precisamos comer palavra, precisamos comer Bíblia, precisamos olhar na cara um do outro, sabendo que nós não estamos sozinhos. Precisamos olhar, não, o fulano também está aqui, o fulano está aqui também, eu não estou sozinho, esse pessoal pensa igual a mim, glória a Deus, estou andando junto, estou no corpo, eu sou corpo. É isso que é a função do culto. A função do culto é isso, é sentir amado, é sentir junto, é pertencer e saber, eu não estou sozinho, há cristãos aqui ainda. Não é, Rubim? Fala amém, Rubim. Por quê? É difícil achar hoje em dia, irmão, que você pode debater Bíblia. Não é nem falar. Debate não, eles querem bater na gente. Quer bater. Então ninguém, então quando se confessa a Cristo no coração, quando está pregando o pastor confessando a Cristo, falando que Ele é Senhor, a igreja recebe, sim, Ele é Senhor da minha vida, isso é o mover do Espírito Santo dentro da igreja, silencioso, duro, vai quebrando a pedra do coração, e vai pregando aquilo, vai entrando, glória a Deus. Você pode falar um glória a Deus, pode falar aleluia, pode ficar de pé, pode ficar sentado, qualquer coisa, o Espírito Santo está trabalhando, quando se proclama o senhorio de Cristo no meio da congregação, porque isso é a mesma ação que age aí, age aqui e vai agindo, porque estamos debaixo do mesmo Senhor, do mesmo batismo, o mesmo Deus, uma mesma crença, uma mesma fé. Não é separado, o culto não é separado. Não se separa o culto, divide o louvor, agora a pregação. Tudo é uma coisa só, então tem que ser coeso com a palavra. A hora de cantar, a hora de pregar, a hora de oferta, tem que ser tudo o mesmo coração. Se eu vou receber a palavra e tem que ser pura segundo a pregação, tem que ser pura segundo a palavra, o louvor também tem que ser segundo a palavra. E o meu coração na hora de ofertar tem que ser segundo a palavra. Cada um contribua segundo o proposto no seu coração. Então tudo tem que ser concernente à palavra. O culto em si, desde a hora que se ora e que se encerra, tem que ser coeso com a palavra. Não adianta eu pregar o evangelho, falar o seu do evangelho, te convencer da justiça, o Espírito Santo te convence da justiça, do pecado, do juízo. Aí na hora da oferta, eu vou, coloco o meu eu na frente e falo, e o devorador vai te pegar. Tudo que eu fiz foi em vão, porque eu já estou torcendo a palavra. Eu te falo, agora vamos botar o envelope da campanha, eu posso ter pregado o evangelho, se eu fizer isso, é anatema. Se eu fizer uso do medo, é anatema. Se eu usar mentira, é anatema. E o Espírito Santo passou de mim. Isso que eu fico reparando muito, tem uns líderes aí, eu assisto uns que o cara prega o evangelho, meu amigo. Ele vai pregando o evangelho, você vai. Tipo assim, fala assim, vai que eu estou te olhando. Quando chega no meio do caminho, o cara começa a tropeçar. E começa a embolar, e começa a botar a ideia dele. Depois vai para o dinheiro. Fala, como é que evangelho é esse? Ele falou para mim, está falando do evangelho aqui, de repente agora já está, né, apertando o povo, está apertando. Cristo. Santo. Vamos lá. Olha,
O papel do Espírito Santo no culto é expresso por Paulo em 1 Coríntios 14, 15. Abre lá, 1 Coríntios 14, 15. Você não vai sair do chão, não. A gente fala assim, eu estava num culto que eu subi para as paredes igual uma lagartixa. Eu me senti saindo, é sério. Eu me senti saindo do chão. Então tá, vamos ver? Saindo do chão? Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Não tem papagaio dentro da igreja. Não tem que ter papagaio na igreja, não, hein? Na igreja não tem maritaca. Maritaca que fica falando pro rumo. Não. Tudo que se faz no culto tem que ser com entendimento. Tem que ter lógica. Tem que ter um porquê, um porquê e um pra quê. Tem que ter direção. Não se pode falar por rumo. Não se pode julgar. Soltam. Não, vão cantar tal corinho. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Pega lá, Rafael, dó maior para mim. Tem sabor. O que isso tem a ver com a palavra? É palavra ao vento. O que tem a ver com a Bíblia? Palavra ao vento. É lixo. 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 Não tem isso. Em que se exalta o senhorio de Cristo, falando que eu vou estar no palco e você vai estar na plateia. Eu vou estar no palco, você vai estar na plateia, me vendo a minha vitória. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Aonde exalta Cristo nisso? Aonde exalta Cristo em certas porcarias que se canta por aí? Sem entendimento, porque o negócio, o povo quer hoje, é balançar. Que entendimento que tem nisso? É. E o antropocentrismo, tudo é eu. Tudo é para mim. Eu quero. Tudo é para mim. É para mim. Ele fez para mim, por mim, em eu. Parece música de fanhoso, em eu, hein? Tudo é o eu. Para Cristo nada. Para Jesus nada. Se quiser vem com as migalhas, Jesus, porque agora quem manda aqui é nós. Não, meu amigo. Se lá na presença dele, todos os que presenciaram Cristo caíram no chão prostrados. Todos que chegaram diante de Cristo caíram no chão prostrados. João viu ele, o que fez? Caiu prostrado, como morto. Agora eu vou falar que na sua presença dá vontade de dançar. Ah, meu amigo, para com isso. Na sua presença dá vontade de correr? Dá vontade de correr mesmo, de rachar fora. Porque eu me sinto o mais miserável dos homens. Não. Dá não. Não dá. Dá vontade de quebrar copo. Não dá. Na presença dele, eu olho para mim e vejo o quão miserável eu sou. Porque eu vejo a santidade na minha frente. Aquilo que eu deveria ser. Porque ele habita em mim. O efeito Cristo é esse. Você chega diante dele, você vê nele aquilo que você deveria ser. A estatura do varão perfeito. Mas você não é e você sabe por que você não é. Você sabe por que você não é. Eu sei por que eu não sou o varão perfeito. Eu tenho consciência disso. Assusta. Só Deus pode me julgar. Ah, meu amigo, então se prepara porque vai julgar. Eu teria medo se eu falasse isso. Então olha, o senhorio de Cristo vai além de você achar que é só nesse mundo, que depois você vai tratar Jesus Cristo como um dos seus. Não, o senhorio de Cristo, o pior está por vir. O senhorio dele, porque você vai estar na casa dele, lá. Aqui nós somos corpo dele, agora lá é na casa dele. E lá nós vamos vê-lo e falar: eu não sou digno de estar aqui, mas glória ao Senhor pela sua misericórdia. E coitado de nós, se nós achamos que não vamos chegar lá mandando. Meu amigo, se me der um puxadinho, uma eira, sem beira, tá bom demais. Se eu for mendigo no céu, eu quero. Se eu for mendigo no céu, eu quero, não tem problema não. Me dá um
uns papelão de anjo lá, umas penas de anjo que voou junto, faz uma caminha. É sério. Neguinho acha que vai chegar e vai mandar. Eu vou chegar. Não vai não, senhor. Se os 24 anciãos se prostram diante dele, que já estão lá desde antes da criação do mundo, desde antes de você, já estão lá e se prostram, acha que a igreja vai chegar mandando? Ah, pelo amor de Deus. Então toda música tem que apontar para Cristo, para a salvação, para a obra magna, para a obra da cruz. Tem que apontar para nós e nos colocar no nosso lugar. Somos dependentes de Cristo. Tem que apontar para isso. Tem que reconhecer o Senhor é Senhor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque Ele é o Senhor da glória. As portas se levantam para Jesus, meu amigo. É para Jesus. E Ele fala que vencer, darei o direito de entrar na cidade pelas... Ele vai dar o direito, não é porque você tem direito, não. Ele vai dar para você, tá bom, você pode entrar. Tá? Eu estou deixando, não é porque você pode, não. Porque eu estou deixando você entrar pela porta. O sentido do versículo é esse: ao que vencer eu darei o direito. Eu vou deixar entrar na cidade pelas portas, viu? Porque se eu quiser não entra não. Se não quiser que não entra, não entra. Se está entrando é porque eu estou deixando, não é porque você é bom não. Tem gente aí que não sabe, todo mundo, ninguém sabe onde é essa verdade. Não, ainda não. Ninguém sabe. Por causa que Jesus disse assim, eu vou preparar para todo lugar. E quando eu voltar, Eu vou... eu levo vocês para cá comigo, onde eu estiver. Onde eu estiver, ele não falou. Que é lá em Jerusalém, que é lá em cima do céu. Só sei que no reino, e eu quero estar lá. É a mansão celestial. É a mansão de Deus, eu quero estar lá. Que bom estar sem óculos. Nosso Deus, gente, misericórdia. Vamos lá. Então, toda essa direção, esse alinhamento com a palavra, não é o pastor que dá, não é a denominação que dá, não é o seminário que dá. Essa direção de alinhamento com a palavra é o Espírito Santo de Deus. O culto dirigido pelo Espírito Santo, ele está presente, aonde se pronuncia o nome de Jesus com reverência, onde se reconhece que Ele é Senhor, mas aonde se fala, pode ter até a frase, né? Jesus Cristo é Senhor, mas se prega o outro evangelho, é anátema. Anátema. E se é anátema, o Espírito Santo está lá? Não? Ué, não? Não. Jesus está fora, meu amigo. Está fora. Isso eu deixo para vocês como discernimento. 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 É difícil, é difícil. É difícil pregar. Eu queria passar disso para frente, mas ficamos nisso. Então, não tem isso. Senão nós teríamos pessoas diferentes, né? Um pastor que prega 50 anos, depois aposenta, então não tem nem mansão não, já tem lá, é metade do céu. Não é assim. Então, quem cuida da igreja é o Espírito Santo. Agora, o que isso dá para nós, Valdinei? Segurança. Segurança. Falo, glória a Deus. Glória a Deus que... um alívio, meu irmão. Você não sabe o alívio que dá para mim. Eu não sei se eu consigo te transmitir isso. O alívio que dá em saber que durante toda a história, várias vezes durante a história, a igreja de Cristo quase sumiu, quase desapareceu da face da terra, sendo substituída por crenças, sendo substituída por cultos errôneos, substituída por outras práticas. Mas quem garantiu a sobrevivência dela? O próprio Jesus, o próprio Espírito Santo, que não deixa apagar o pavio que fumega. Não deixa apagar o pavio que fumega. E hoje em dia, se demorar, daqui a pouco vai ser igual quando o Filho do Homem vier à terra, vai achar fé na terra. Tem uma pessoa que me chamou para estar lá essa semana, ver lá um culto lá em São Paulo, congresso com o Benihim. Ligou ontem para a mãe e falou que foi uma bênção, que centenas de pessoas saíram da cadeira de roda. Vem cá. Vai me desculpar, mas não. Senão estava no jornal só.
Hospital, Sara Kubitschek perde não sei quantos pacientes. Ué. A rede Sara foi aliviada. Os pacientes não estão indo lá mais. Misericórdia, irmãos. E se você vê o que foi pregado, você tem a garantia que Deus não está lá. Você escutar a palavra, já está na internet já. Você escutar o que foi pregado. Está tendo tudo em São Paulo, é uma beleza, tem tudo lá. Essa é a marcha de Satanás. É, marcha de Satã. Então, irmãos, é isso. Quem nos garante o culto racional? Quem nos garante o culto inteligível? Quem nos garante o culto a Deus? O Espírito Santo, não somos nós mesmos. Nós somos dependentes dele, então. Que o Senhor Jesus te abençoe. Então, junta isso tudo que nós pregamos esses dias. Você que não veio, vou tentar subir esses vídeos para a internet, vou tentar subir tudo. Tem muito vídeo para subir. Aprenda, meu irmão, a função do Espírito Santo é cuidar de você, é cuidar da igreja, é cuidar do corpo de Cristo, é nos consolar, é nos auxiliar, é nos fazer aprender a palavra, nos fazer temer o Senhor, nos fazemos ser cristãos. Ninguém é cristão a não ser pelo Espírito Santo. Pode traduzir assim: ninguém é cristão a não ser pelo Espírito Santo. Passou disso, é cristão, meu amigo. É Cristo grande. É a Cristo muito grande. Senhor Jesus te abençoe. Oh meu Deus, o Senhor é bom, Jesus Cristo. Como o Senhor é bondoso. Louvamos o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa mensagem, essa pregação, Pai. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos auxilia e nos ajuda. Nós louvamos o teu nome, Senhor bendito. Nós tenhamos a convicção, ó Pai amado, que a tua graça nos acompanha, o teu cajado, ó Pai amado, nos consola. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos atrasar um pouquinho. Começamos um pouquinho atrasado hoje, por motivo de força maior. Começamos um pouquinho atrasado. Espero que você tenha uma paciência. Nós vamos celebrar a Santa Ceia. Glória a Deus. Enquanto os irmãos se preparam aqui na frente, Mateus 24, 8. Glória a Deus. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, seres odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Nós vamos celebrar a Santa Ceia hoje. A Santa Ceia é um mandamento, é uma instituição da igreja que o próprio Jesus Cristo instituiu e mandou celebrar. Para quando nós nos reuníssemos e celebrássemos a ceia, era para celebrar a morte dele. Não era para celebrar qualquer uma outra coisa. Não era para celebrar ceia de fortalecimento. Não era para celebrar nenhum outro tipo de ceia, mas a ceia do Senhor. Não existe outra coisa mística, não existe nada místico na ceia, e não se pode criar uma outra ceia mística, porque nada de Jesus é mito, nada nele é místico. Ele é real, ele é verdadeiro, ele é poder, é a própria verdade. Então nós celebramos aqui agora a morte de Jesus Cristo na cruz, que é a verdade. A verdade se fez carne e habitou entre nós e provou a morte como todos havemos de provar um dia.
provou a morte, isso por amor a nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus. E nesse mesmo espírito, naquela noite, enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei todos, porque esse é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Jesus não falou que derramou o sangue dele para qualquer uma outra coisa. Ele não derramou o sangue dele para que fosse feito festa em nome dele. Ele não derramou o sangue dele para para que as multidões fossem dominadas em nome dele. Ele não derramou o sangue dele para que grandes impérios pessoais fossem construídos. Ele derramou o sangue dele para a remissão de pecados. Para isso, para o problema maior do homem, o único problema do homem real é o pecado humano. É o pecado do homem, esse é o único problema real. O único problema conhecido e provado pela Bíblia é o problema real do homem, é pecado. Os outros todos os problemas são passageiros e concernentes a essa vida. O pecado é concernente à vida eterna. Então esse é o verdadeiro problema do homem. Então essa noite nós vamos comer o pão e beber do cálice, celebrando a morte de Cristo e celebrando também o dia que nós nos sentaremos com Ele naquela grande ceia e comeremos do pão e beberemos do cálice com Ele, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, porque vamos comer o pão e beber do cálice agora, Senhor. Agradecemos ao Senhor, ao Pai amado, porque na nossa, Pai amado, na nossa falha, no nosso problema, na nossa, Deus amado, inaptidão para sentar-se ao Senhor à mesa, com o Senhor à mesa, o Senhor nos convida para sentar, ó Pai, por causa do teu amor, por causa da tua morte na cruz, o Senhor nos torna justificados para sentar com o Senhor essa noite e comer do pão e beber do cálice. Senhor, muito obrigado, ó Pai, nós te agradecemos pelo teu sacrifício, pelo teu amor revelado a nós, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, pega esse pão e esse cálice, vamos esperar uns aos outros, vamos comer juntos, em nome de Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Senhor. Estou sem ti, Senhor. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, nós, ó Pai amado, andávamos perdidos, desgarrados por esse mundo, Senhor. Então, ó Deus amado, ouvimos contar a sua história, Pai amado, muitas vezes. Vimos várias vezes imagens suas, ó Pai amado, representando a tua morte,
Assistimos várias vezes o teu filme, Pai amado, a tua história na televisão. Líamos, ó Pai, livros, ó Deus. Mas nunca, Deus amado, na verdade, entenderíamos o Senhor se não fosse o teu Espírito Santo trabalhando em nós, ó Pai. Poderíamos ter despertado em nós apenas curiosidade de saber o Senhor como um personagem da história. Mas o teu Espírito Santo nos fez reconhecer o Senhor como Filho de Deus, como o próprio Deus. Muito obrigado, Senhor bendito. Muito obrigado porque o Senhor, ó Pai amado, estendeu as tuas mãos. Foi o Senhor que nos escolheu, ó Pai. O Senhor nos escolheu, não fomos nós que te escolhemos, ó Pai. Nem esse mérito nós, ó Deus, podemos ter, ó Pai amado, de falar que escolhemos o Senhor. Não, foi o Senhor que nos escolheu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós comemos esse pão e bebemos desse cálice, celebrando o Senhor, celebrando a tua morte, celebrando o teu amor, celebrando a morte, ó Deus amado, em nosso favor, ó Pai. A tua ressurreição, celebrando, ó Deus, o dia que nós estaremos com o Senhor assentados nas regiões celestiais. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Nós comemos pão e bebemos desse cálice, louvando o teu nome. Amém. Glória a Deus. Pode comer, pode beber esse pão em nome de Jesus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. Irmãos, se você quiser trazer sua oferta à frente, você tem a liberdade. Como Paulo diz em 2 Coríntios 9:7, cada um contribui segundo o propósito do seu coração. Você tem liberdade, pode vir à frente em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma desejo a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Já deu os avisos, irmãos, no começo. Então semana que vem vai estar o pastor Leonardo Gonçalves. Se quiser conhecer um pouquinho a respeito dele, entra no site púlpitocristão.com.br, vai saber alguma coisa dele lá. A benção. Semana que vem estaremos aqui então com o pastor Leonardo. Quarta-feira estaremos aqui estudando a palavra de Deus. Te peço, continue orando pelos nossos irmãos, pela irmã Elimar, pela minha vida.
Por todos os irmãos que estão aqui, os irmãos que não vieram, nossos irmãos que estão nos acompanhando à distância pela internet, que eles sejam abençoados em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos encerrar em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, o Senhor, ó Deus, é o Senhor, ó Deus da igreja, é o Senhor, Deus amado, da nossa vida. É no Teu nome, ó Pai, que nós nos reunimos aqui, é no Teu nome, nós encerramos essa reunião, mas saímos daqui certos de que o Senhor é conosco, Pai. Sabemos que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Por isso, ó Pai, quando nos fomos expostos lá fora, a esse nosso culto diário, ao nosso culto pessoal, à nossa vida, temos certeza, ó Pai amado, que aconteça acontecer, o Senhor está conosco. Senhor bendito, abençoe Mandelimar, que vai estar fazendo a químio na terça-feira, Senhor bendito, põe as Tuas mãos sobre ela, sobre as enfermeiras, meu Deus, abençoa, Pai amado, o Edson, Pai do Gabriel, Pai amado, recupere-o rapidamente, como o Senhor tem feito, ó Pai amado, põe Tuas mãos sobre ele, ó Pai amado, e o abençoe no nome de Jesus Cristo. Abençoa nossos irmãos da igreja, cada um deles, cada família, cada casa, Pai amado, nós te pedimos, ó Pai amado, que as Tuas mãos estejam sobre nós, ó Pai, sobre cada um, em Teu nome, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o Teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.